Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Pokémon Reencarnei como Ash. Capítulo 241. Se você perder, Janine acrescentou com um sorriso malicioso e piscou, você tem que sair comigo. Pikachu e Yellow soltaram suspiros de surpresa mais uma vez com essa afirmação. Austin, por outro lado, parecia neutro enquanto Alter ria nas sombras. Ela disse o quê? Ela está falando sério? Yellow pensou em pânico enquanto seu rosto ficava vermelho. Acho que estaria tudo bem se saíssemos juntos. Austin respondeu com um encolher de ombros enquanto dizia cuidadosamente essas palavras de uma forma que retratava um esquecimento visível enquanto no fundo ele estava pirando. O que ela me convidou para sair? Isso foi encomendado pela equipe Rocket? Ela vai me drogar durante o encontro enquanto eu luto contra membros da equipe Rocket se unindo contra mim? Sob o comportamento calmo de Austin, sua paranoia estava desenfreada. Pronto quando você estiver, Ash? Janine ligou. Tudo bem. Alter, eu escolho você. Austin chamou sua sombra estendida na forma de uma cruz egípcia, cruz de Ankh. The Shadows retratava mãos cobrindo a cruz enquanto Alter se levantava do chão como um zumbi saindo do túmulo. A entrada de Alter assustou Yellow, Janine e Pikachu enquanto Austin se divertia. Kek. Alter gritou ao entrar em posição de batalha, fazendo com que Janine desse um passo para trás diante do tamanho do Alpha White Alter. O Alter deveria ser tão grande? Vou escolher meu Veezin. Janine declarou enquanto jogava sua Pokébola para frente. Vendo o Veezin flutuando na frente dele, Austin esfregou o ombro ao se lembrar de seu tempo na SS Ana. Vamos começar nossa partida agora. Janine anunciou, mas engoliu em seco ao ver o olhar intenso nos olhos de Austin. Tudo bem, use Sucker Claw, Austin disse calmamente enquanto Alter sorria como um maníaco antes de cair no chão na forma de uma sombra. Lança-chamas Veezin. Janine rebateu. O Veezin de Janine flutuou para cima enquanto liberava ondas de chamas de ambas as cabeças, cobrindo todo o campo de batalha. Mas de repente Veezin foi jogado na parede quando a combinação de soco e garra sombria de Alter atingiu diretamente. Kek. Alter riu enquanto Veezin atirava outro lança-chamas de sua posição. Alter se esquivou do lança-chamas, mas Veezin se virou e lançou uma bola giroscópica em Alter. Alter foi atingido pela bola giroscópica bem no meio do peito, que o derrubou no chão. Kek. Alter continuou rindo mesmo sendo atingido. Use poluição Veezin. Janine ligou. Maldição hipnótica. Alter não se preocupou em combater o gás venenoso, pois, é claro, ela não foi afetada pelo ataque de poluição atmosférica. O que? Janine gritou ao ficar surpresa por Alter não ter sido afetado antes de lembrar que Alter era parte do tipo venenoso. Alter liberou ondas psíquicas de seus olhos que fizeram Veezin se mover para frente e para trás atordoado antes de finalmente Veezin adormecer. Janine se encolheu com sua decisão quando Alter lançou um uivo Sonic que fez com que runas fantasmagóricas se formassem ao redor deles e se agarrassem a Veezin. Tendo lançado a maldição com sucesso, Alter riu como uma garotinha. Use Thunderbolt, Janine gritou esperando que Veezin acordasse enquanto Alter lançasse um Druin Eater. Felizmente para Janine, Veezin acordou e lançou um raio em Alter, que cancelou Druin Eater antes de liberar a erva moura no raio. Os dois ataques explodiram no meio deixando para trás fumaça branca. Use cortina de fumaça, Veezin. Janine ligou. Sonâmbulo. Austin rebateu enquanto Alter costumava descansar para adormecer. Achei que você poderia fazer isso, Janine sorriu. Austin ergueu uma sobrancelha diante da bravata de Janine, mas não se incomodou em responder ao se lembrar das palavras de Cynthia. Aqueles que falam alto no campo de batalha estão encobrindo a sua ansiedade por trás de um falso senso de valor. Se você não falar na batalha, seu oponente sempre presumirá o pior. Uma batalha não é apenas entre os Pokémons, é também entre os treinadores. Sendo um ninja, eu treino vários métodos de furtividade e ensino isso aos meus Pokémon também. Eu esperava que seu Alter fizesse algo como descansar depois que a cortina de fumaça fosse montada, já que Veezin não é afetado por seus ataques. Eu ocultaram sua localização enquanto Alter estava exposto, explicou Janine. Austin não se incomodou em responder a Janine enquanto olhava calmamente para o campo de batalha enquanto Alter usava o sonambulismo, o que resultou no lançamento de atração. Os corações entraram na gigante nuvem de fumaça. Então, do nada, um pulso escuro irrompeu da nuvem de fumaça à direita de Alter, atingindo-a. Alter suportou o ataque e conseguiu se manter no ar. Termine com Giga Impacto. Janine gritou mais uma vez. Peixe Lanterna, Austin gritou calmamente. O silêncio absoluto era bastante enervante. Tudo que havia no campo de batalha era Alter, que parecia estar dormindo e uma gigante nuvem de fumaça na frente dele. Depois do que pareceu uma eternidade, Alter sentiu um sopro à sua direita quando, uma fração de segundo depois, Veezin emergiu da nuvem de fumaça, avançando direto para Alter com um corpo cercado por listras laranja. A energia roxa então apareceu do topo das listras e envolveu o corpo de Veezin. Um sorriso maníaco se formou no rosto de Alter quando ela abriu os olhos vermelhos ao usar o movimento psíquico. Ondas de médiuns avançaram e acertaram Veezin bem no meio de seu rosto maior. O Pokémon venenoso navegou para trás como uma bola de beisebol atingida por um rebatedor de home run. Bateu com força na parede. Veezin então caiu no chão, derrotado. Seu Alter venceu Veezin. Janine disse surpresa. Sim, eu sabia que Alter não me decepcionaria. Austin sorriu enquanto fazia sinal de positivo para seu Pokémon fantasma. Alter soltou uma risada feliz em resposta. Kek. Janine se lembrou de seu Veezin e sorriu tristemente. Obrigada pelo ótimo trabalho, Veezin. Descanse bem, disse ela. Ela então olhou para Austin.
Seu Alter se saiu muito bem, mas espere até experimentar meu próximo Pokémon. Austin assentiu com um sorriso que foi copiado por Alter. Janine estava prestes a enviar seu próximo Pokémon quando uma nova voz irrompeu na sala. Termine a batalha imediatamente, a voz ordenou. Todos na sala se viraram para o lugar de onde veio a voz. O proprietário revelou ser um homem de meia-idade com cabelo preto alto terminando em pontas. Ele usava um manto escuro e tinha uma expressão calma, mas séria no rosto. Ao ver o homem, Janine imediatamente pareceu culpada e olhou para o chão. Eu liguei, porra. Austin pensou enquanto olhava para o homem que se tornaria membro da Elite 4. Parágrafo MAC. É incomum que um Bellsprout de 30 metros de altura, conhecido por comer Butterfree e Heracross inteiros, se torne um símbolo de paz e morra de fome. É igualmente incomum que um grande conquistador siga o seu exemplo. Retire os seus exércitos das terras conquistadas e construa uma enorme torre para simbolizar a esperança de paz no mundo. Violet City foi um lugar muito incomum em alguns momentos de sua história. O Bellsprout era um elemento cívico, muito parecido com o que um arranha-céu ou uma árvore particularmente célebre podem ser hoje. Viveu durante 100 anos, ficando cada vez mais alto. Suspeita-se que esse fenômeno raro seja devido a resíduos de pedras perenes no solo. Ele defendeu a cidade de uma aliança liderada por Alck em uma ocasião, e o general que a liderou e os outros Pokémon em sua defesa logo se tornaram rei. Como governante, ele deu à cidade rival de Alpha um saque brutal do qual ela nunca se recuperou e construiu um império de Ecrutiak a New Bark. Ele também era um homem que conseguia se comunicar com Pokémon. Ele percebeu, depois de retornar de uma campanha, que o Bellsprout havia parado de comer e perguntou por quê. Eles discutiram filosofia, fé e pacifismo por horas, mas o Bellsprout não se deixaria convencer a matar para comer novamente. Mais tarde naquela noite, o Bellsprout morreu. Convencido e quebrado pela convicção do Pokémon, o rei retirou-se de seu império, declarou Bellsprout um deus e ergueu a Torre Sprout em sua homenagem. Até hoje, monges pacifistas treinam e meditam lá, muitas vezes magros devido a uma dieta que não lhes permite comer Pokémon. Cada um deles se lembra dessa história e presta reverência ao espírito do Bellsprout de várias maneiras, entre elas treinando seus próprios Bellsprout. Capítulo 242. Com licença, senhor, mas eles estão no meio de uma partida muito importante. Ash está tentando ganhar uma insígnia de alma do líder do ginásio, disse Yellow em voz alta. Esse não é o líder do ginásio de Fuchsia City, afirmou o homem, ganhando um suspiro de surpresa do amarelo. Essa é minha filha, Janine. Koga ergueu uma sobrancelha ao ver o rosto calmo de Austin. Então você não é o líder do ginásio? Amarelo perguntou a garota ninja. Peço desculpas por enganar você, Ash. Eu estava tão ansiosa para ter uma verdadeira partida de ginástica com o oponente, Janine respondeu enquanto continuava olhando para o chão. Ao ouvir isso, Yellow imediatamente ficou com uma expressão irritada no rosto e deslizou até Janine. Então você não era o líder do ginásio, mas decidiu aumentar as apostas dizendo que Ash teria que sair com você se perdesse. O que você planejava fazer se ele ganhasse, considerando que você não é o líder do ginásio? Ela perguntou em tom atrevido com as mãos nos quadris, Pikachu imitando seus movimentos. Alter e Austin se entreolharam antes de darem um passo para trás. Eles iriam gostar do drama. Não cheguei tão longe porque não estava planejando perder, disse Janine enquanto girava os polegares e evitava contato visual com Yellow. Yellow sorriu triunfante por ser capaz de tirar essa garota ninja de seu pedestal até Janine dizer sua próxima frase. Ei, o que você deveria ser? A namorada de Ash ou algo assim? Janine perguntou. Yellow corou instantaneamente e desviou o olhar. Ash não é meu namorado. Ela murmurou timidamente enquanto brincava com os dedos. Janine sorriu agora que encontrou um ponto fraco. Então por que você está tão preocupado que eu queira sair com Ash? Yellow demorou um pouco para responder enquanto continuava a desviar o olhar. Ela se virou para Austin e viu ele e Alter comendo pipoca enquanto observava os dois. Onde ele conseguiu a pipoca? Yellow se perguntou antes que uma tosse de Janine a fizesse voltar. Isso fez com que Amarelo ficasse ainda mais vermelho do que já estava. Eu simplesmente me importo muito com Ash, então me importo com quem ele sai, disse ela sem muita convicção. Então você gosta dele, não é? Janine sorriu maliciosamente. N? Não. Yellow sussurrou silenciosamente enquanto seu rosto ficava vermelho tomate brilhante. Já chega, Janine, o novo homem repreendeu enquanto se aproximava dela. Janine se virou e fez uma reverência para o homem. Peço desculpas, pai, disse ela formalmente. O pai de Janine então se virou para Austin, que ainda estava saboreando sua pipoca ao lado de Alter, que regou sua pipoca com molho picante. Jovem, o verdadeiro líder de ginásio de Fuchsia City que você procura sou eu. Meu nome é Koga. Minha filha Janine é líder de ginásio em treinamento. Ah, então você é o verdadeiro líder do ginásio, Austin disse ao perceber que o drama havia acabado, mas por outro lado, ele nunca soube que Yellow tinha um nó tão agressivo. Talvez algumas das tendências de Misty estivessem passando para Yellow. Realmente estou, confirmou Koga. Nesse caso, gostaria de desafiá-lo para uma batalha de ginásio para que eu possa ganhar uma insígnia da alma, declarou Ash. Aceitarei seu desafio, jovem. Posso ver que você é um lutador muito capaz, respondeu Koga com um aceno de cabeça enquanto continuava. Mas você se importaria de dizer ao seu amigo para se mostrar? Austin e Yellow inclinaram a cabeça em confusão e um flash azul apareceu ao lado de Austin. Ver Lucario ao lado dele chocou Austin quando Lucario pegou sua pipoca. Eu amo o futuro. A voz de Lucario só permeou Austin que apenas revirou os olhos. Enquanto isso, Koga e Janine ficaram chocados com a aparência de Lucario. Que tipo de Pokémon é esse? Janine achou que o rosto indiferente de Koga não demonstrava o quanto ele estava chocado ao ver um Lucario com um jovem treinador como Austin. Janine, você será o juiz da batalha? Koga perguntou à filha. Sim, pai, Janine respondeu com uma reverência antes de sair correndo de Yellow para o outro lado da sala.
Como você já usou um de seus Pokémon contra Janine, teremos uma batalha 2 contra 2 em vez de 3. Isso é aceitável? Koga perguntou. Por mim tudo bem. Austin disse calmamente enquanto olhava para o saco de pipoca que Lucario entregou. Estava vazio. Austin olhou para Lucario que apenas sorriu. Koga sorriu mais uma vez. Pokémon não se trata apenas de força bruta. Você verá em breve. Venomoth, eu escolho você. Ele disse enquanto lançava seu primeiro Pokémon. Um grande Pokémon roxo parecido com uma mariposa apareceu da Pokébula. Tinha olhos grandes e asas escamosas. Venomoth, ele chorou. Um Venomoth, Yellow murmurou enquanto o escaneava com sua Pokédex. Venomoth, o Pokémon mariposa e a forma evoluída de Venonat. As escamas semelhantes à poeira que cobrem suas vitórias são revestidas de cor para indicar qual veneno ele contém, disse a Pokédex. Austin pegou uma Pokébula antes de enviar um Pokémon que fez com que Janine tivesse brilho nos olhos, pois ela sempre sonhou em ter um. Ninjas apareceu no campo de batalha enquanto dava vários saltos mortais no ar. Quando estava prestes a atingir o solo, Ninjas abriu as asas e pairou. Ninjas apontou para Venonat com sua garra antes de movê-la para frente e para trás como se estivesse dizendo vem até mim. Koga suou com as ações do Ninjas, pois ele era o Ninjas mais expressivo que já tinha visto. A partida deve começar agora. Janine declarou. Parágrafo MAC. O ácido Vepimbel é uma substância extremamente corrosiva, que dissolve muitos materiais com tanta velocidade e eficácia que é usado em todo o mundo Pokémon como alternativa à dinamite. Desenvolvido como meio de matar e digerir presas como Rattata ou Caterpie, é capaz de dissolver até Onix e outras rochas. Vepimbel vaza ácido de seus olhos com frequência, em um processo que evoluiu como os olhos de um cachorrinho Gravlit para despertar a simpatia dos humanos. E esse ácido frequentemente penetra profundamente na crosta terrestre. Felizmente, este ácido não foi efetivamente transformado em arma, pois não foi encontrado nenhum recipiente que pudesse reter o ácido e não fazer com que ele perdesse potência, exceto os próprios Vepimbel. E Vepimbel não é um Pokémon especialmente poderoso, eles só podem lançar seu ácido a uma curta distância, são facilmente nocauteados, e humanos e Pokémons maiores exigem a aplicação contínua desse ácido para serem mortos em primeiro lugar. Isto não quer dizer que as criaturas vivas sejam imunes. Embora os próprios Vepimbel produzam um fluido neutralizante, ele é imperfeito e eles produzem cada vez menos à medida que envelhecem. Se eles não conseguirem evoluir logo para Victreebel, um Vepimbel morrerá por causa de seu ácido, sendo dissolvido de dentro para fora. Capítulo 243. Mudança de ponto de vista. A partida deve começar agora. Janine declarou. As da campainha. Austin gritou. Ninjas disparou em alta velocidade em direção a Venomoth. Use equipe dupla, Venomoth. Koga ordenou. O Pokémon mariposa imediatamente se dividiu em múltiplas imagens de si mesmo e cercou Ninjas, que usou as batidas de suas asas para criar um barulho estridente. As cópias de Venomoth desapareceram deixando apenas uma que se tornou alvo do Pokémon Ninja. Agora use Psychic, disse Koga calmamente enquanto cruzava as mãos nas mangas. Protocolo Alpha. Venomoth disparou uma explosão de ondas psíquicas nas cópias de Ninjas. Enquanto ondas psíquicas rasgavam as cópias, Koga franziu a testa ao ver todo o campo de batalha livre de Ninjas. Ficou claro que Ninjas já havia trocado de posição com suas cópias antes. Venomoth poderia se concentrar em onde foi. Venomoth, use Kiver Dance. Enquanto Koga anunciava seu próximo movimento, Austin gritou. Agora. O chão de repente se abriu quando Ninjas disparou como uma bala. Este foi o protocolo Alpha. Use equipe dupla e depois se esconda no subsolo com escavação. Use movimentos Power-Up até que Austin lhes dê o comando para atacar. Venomoth não conseguiu reagir quando a cabeça de Ninja se cravou no abdômen. Venomoth foi jogado no quintal quando o líder do ginásio venenoso disse a Venomoth para realizar outro ataque psíquico para se jogar de volta em Ninjas. Venomoth se dividiu em múltiplas cópias que voaram por Ninjas. Um Pokémon normal ficaria extremamente confuso com a tática, mas Ninjas estudou cuidadosamente seu oponente para ver qual das cópias se moveria primeiro. O segundo da direita parecia se mover uma fração de segundo antes dos demais, e Ninja sabia que esse era o seu alvo. Ele faria questão de manter os olhos naquele. Tesoura Flash. Austin gritou enquanto o corpo de Ninja se iluminava como uma lâmpada no escuro. De todas as cópias de Venomoth, apenas uma tinha sombra. Enquanto Venomoth ficou atordoado pelo clarão repentino, Ninjas disparou como uma bala em direção a Venomoth. Venomoth, use armadilha psíquica. Armadilha psíquica? Girando no ar, Ninjas evitou ondas psíquicas. Venomoth ergueu a cabeça para trás enquanto a energia psíquica se transformava em um chifre em sua cabeça enquanto ele executava em Headbutt. As garras de Ninjas brilharam em azul claro e ele as golpeou em forma de X, disparando uma massa de energia azul clara em forma de X na cabeçada Zen do Venomoth. A cabeçada Zen de Venomoth colidiu com a tesoura X de Ninjas. O impasse durou alguns segundos quando Ninjas emergiu como vencedor. Use Psychic para se esquivar, Venomoth. Koga ordenou, mas a velocidade de Ninjas foi demais quando sua tesoura X atingiu bem o rosto de Venomoth. Venomoth, você ainda consegue lutar? Koga perguntou. Muote murmurou fracamente. Entendo, respondeu Koga antes de retornar. Descanse bem, amigo. Você lutou bem. Venomoth é incapaz de lutar. O vencedor é Ninjas. Janine anunciou. Ao ouvir as palavras de Janine, Ninjas voltou-se para Austin, que imediatamente divulgou o que Ninjas queria. Austin balançou a cabeça vigorosamente, mas Ninjas o atingiu com olhos de cachorrinho. Mutar. Ninjas ergueu uma garra em vitória ao se virar para o confuso Koga e fazer uma pose em T. Todos ficaram ainda mais confusos quando Ninjas confiou em seu abdômen para frente enquanto baixava suas garras enquanto Austin gritava. Oh, sim!
Austin ficou reduzido a uma bagunça enrubescida, pois queria se enterrar a 2 metros de profundidade quando todos se viraram para ele. Austin se arrependeu de ter mostrado a Vartortr e Ninja seus passos de dança quando acidentalmente fez a dança de Vector, da qual, por algum motivo, Ninjas gostou. Uma dupla bastante enérgica. Você pode ter conseguido derrotar Venomoth em batalha, mas ainda não viu meu Pokémon mais forte. Ele evoluiu recentemente devido a todo o treinamento que passamos. Você está preparado? Koga perguntou. Estamos prontos. Austin confirmou. Pica-pi. Pikachu acrescentou lateralmente. Muito bem. Crobat, eu escolho você. Koga ligou e lançou seu último Pokémon. Um Crobat? O que é isso? Amarelo se perguntou em voz alta. Crobat foi revelado como um Pokémon roxo escuro parecido com um morcego. Tinha 2 asas grandes no topo e seus pés serviam como asas menores. Tinha olhos amarelos e seus dentes eram visíveis. Yellow imediatamente pegou sua Pokédex para escanear o novo Pokémon por curiosidade. Crobat, o Pokémon morcego e a forma evoluída de Golbat. Ele voa tão rápido e silenciosamente que ninguém consegue notá-lo, mesmo quando está por perto, relatou a Pokédex. Eu não sabia que um Golbat poderia evoluir, Yellow murmurou para si mesma. Crobata, use Confuse Rei. Koga ligou. Desvie com asa aéreo. Austin gritou. Ninjas obedeceu, mas o Confuse Rei disparou de Crobat em tal velocidade e ângulo que Ninjas não foi capaz de se esquivar a tempo. Ninjas foi envolvido pela luz e ergueu a garra na tentativa de bloquear a luz. Assim que o raio cessou, Ninjas tinha uma expressão atordoada no rosto com olhos ondulantes. Ficou confuso. Suportar, Austin gritou. Use Mega Drain, Koga ordenou calmamente. Os olhos de Crobat começaram a brilhar enquanto olhavam diretamente para Ninjas. A energia azul começou a envolver Ninjas, e ele começou a gritar de dor à medida que sua energia se esgotava. Baton Pass, Austin chamou enquanto o corpo de Ninjas liberava orbes de luz enquanto voltava para sua Pokébola, enquanto Shed Ninja aparecia no campo de batalha. Uma decisão sábia, jovem, observou Koga, um Pokémon fantasma. Uma escolha interessante, de fato. Bola de sombra. Shed Ninja gritou, fazendo todos, exceto Austin, pularem, e então começou a formar uma esfera preta na frente de sua auréola antes de atirar em Crobat. Esquive-se, Crobat, disse Koga. Crobat pareceu desaparecer no ar quando apareceu de repente em um local diferente porque se movia muito rápido. Se Austin não soubesse melhor, ele teria pensado que Crobat havia se teletransportado. Rápido? Austin pensou surpreso. Use Confuse Rei. Novamente, Crobat ordenou Koga. Confundir Rei. Austin ligou. Ambos os Pokémon dispararam um raio brilhante que colidiu no ar, mas devido aos buffos de estatísticas de Shed Ninja com passe de bastão, o raio confuso de Shed Ninja venceu ao atingir Crobat. Os olhos de Crobat giraram em confusão. Fogo fato. Um anel de chamas azuladas circulou Shed Ninja antes de atingir o corpo de Crobat, que saiu da confusão. Use presa venenosa. Koga gritou. Crobat apareceu imediatamente na frente de Shed Ninja devido à sua velocidade e mordeu o Pokémon fantasma. Mesmo Shed Ninja sendo imune ao ataque, Koga apostava que Austin baixaria a guarda quando o efeito de queimadura gerado, o calor afetaria Shed Ninja próximo a ele. Esgueiramento das sombras. Austin gritou ao ver o plano de Koga. O corpo de Shed Ninja disparou para baixo enquanto se fundia na sombra antes de reaparecer atrás de Crobat. Use Shadow Ball, Austin chamou. Shed Ninja gritou mais uma vez formando um orbe preto brilhante e atingiu Crobat a queima-roupa. Houve uma explosão e Crobat foi lançado voando para trás, mas ainda não havia caído. Nada mal, jovem. No entanto, vou me certificar de não cometer o mesmo erro 2 vezes, comentou Koga. Bola de sombra. Desvie e use o Wing Ataque. Koga rebateu. Crobat evitou facilmente a bola sombria. A energia fantasmagórica errou o alvo por um tiro longo. Mais uma vez pareceu se teletransportar porque estava se movendo muito rápido. Shed Ninja também era rápido, mas a velocidade de Crobat estava em um nível totalmente diferente. Austin sabia que Koga devia ter focado muito treino na velocidade de Crobat para ele ser tão rápido. Crobat apareceu novamente na frente de Shed Ninja e deu-lhe um forte tapa com as asas, mas suas asas passaram por Shed Ninja. Use equipe dupla. Koga ordenou em seguida. Crobat se dividiu em várias cópias de si mesmo. Todas as cópias começaram a se mover pela sala muito rapidamente. Era mais fácil dizer qual Pokémon era o real quando Venomoth o usava porque era mais lento, mas Crobat era tão rápido que Austin e Shed Ninja não conseguiam entender qual deles estava se movendo primeiro. Eles estavam em uma situação difícil. Use Aerial Ace, disse Koga. Parecia que todos os Crobat estavam avançando em direção a Shed Ninja a uma velocidade incrível enquanto se aproximavam. Leitor de mente sorrateiro. Austin gritou quando o Halo de Shed Ninja brilhou branco antes de Shed Ninja usar Shadow Sneak para desaparecer nas sombras. Suas habilidades não correspondem ao seu nível de distintivo. Se eu pudesse lutar contra você com meu Pokémon mais poderoso, disse Koga enquanto olhava para Austin. Hiperfeixe. Austin gritou fazendo Koga gritar. Aguentar. Um feixe de luz branca atravessou o chão, atingindo Crobat no ar. Koga não pôde deixar de rir ao olhar para seu jovem oponente. A estratégia de Austin de usar Mind Reader e Hyperbeam juntos impressionou Koga. Mind Reader permitiu que Shed Ninja não perdesse seu próximo movimento, que foi seguido por um movimento poderoso como Hyperbeam, que era mais forte devido ao uso anterior de Baton Pass. Crobat lutou para se levantar e conseguiu não ser nocauteado, mas Koga estava esquecendo uma coisa. Foch. Uma camada de chamas tomou conta de Crobat quando a queima do fogo fato teve efeito quando ele caiu no chão e não se levantou. Não acredito. Crobat foi derrotado, disse Janine. Koga e Janine foram até Austin antes de fazer uma reverência para ele. É uma prova de sua habilidade. Você derrotou a mim e a minha filha. Este emblema da alma é seu por direito, disse Koga antes de apresentar um distintivo rosa em forma de coração para Austin. Parágrafo MAC.
É comumente acreditado que nas profundezas das selvas de Seville e Orange, podem ser encontradas colônias de Victrebel selvagem. Na verdade, os Victrebel não são selvagens, mas sim domésticos, cultivados por povos indígenas pelas suas folhas comestíveis e pelo ácido com que servem para apontar as suas flechas. Eles guardam seu segredo com grande ferocidade, matando a maioria dos que o encontram, e ele só vazou para o mundo exterior com o desenvolvimento da fotografia de satélite. Esse vazamento causou espanto na comunidade científica, já que Victrebel foi considerado por muito tempo um exemplo clássico de um Pokémon muito grande, mal-humorado e economicamente inútil para ser domesticado. Este espanto fala muito mais dos preconceitos do homem do que qualquer característica particular de Victrebel. Bellsprout tem sido considerado pela maioria das culturas como uma erva daninha. São plantas feias raramente apreciadas, produtoras de pouco valor e tendem a invadir áreas onde são cultivadas plantas mais valiosas como a Odis. Os monges da Torre Sprout os honram, mas nem eles amam Vepimbel, cujo ácido os tornou temidos, mas não odiados, em quase todos os lugares. E Victrebel não poderia ser mais querido que seus antecessores. Não foi Victrebel quem foi mal-humorado demais para ser domesticado, foi a humanidade que foi mal-humorada demais para domesticá-los. Somente quando recuaram contra a dureza de uma selva Pokémon, quando perderam a vantagem militar que antes lhes permitia atacar assentamentos próximos e lutar contra a fome, é que um povo finalmente aprendeu a explorar seu potencial. Capítulo 244. Parabéns pela sua vitória. Essas lutas bárbaras são um tanto divertidas. Lucario acrescentou que se comunicava apenas com Austin via aura. Obrigado, Austin respondeu ao notar o silêncio de Yellow. Seu chapéu de palha cobria seus olhos, então Austin não conseguia distinguir sua expressão. Amarelo? Yellow rapidamente olhou para cima antes de dar um sorriso alegre para Ash. Você foi maravilhoso, Ash. Estou tão feliz que você recebeu seu próximo distintivo. Obrigado, Austin disse. Ei, Ash, ainda seria bom sairmos mais tarde? Janine perguntou. Janine, um verdadeiro ninja não diz coisas assim, repreendeu Koga. Desculpe, Janine murmurou e curvou-se mais uma vez. Apesar de treinar para ser ninja e líder de ginásio, ela ainda possuía muitas qualidades infantis. Austin notou que a expressão de Yellow escureceu novamente quando Janine mencionou o Hangout. Parece que alguém está com ciúmes. Enquanto isso, Koga tossiu enquanto chamava a atenção de todos para ele. Koga tirou um cartão preto com vários pokémons desenhados em dourado. Devo dizer, Ash, você tem sorte de ter vindo à minha academia durante este mês, já que a Liga Índigo decidiu abrir a Safari Zone para qualquer treinador que ganhasse o Soul Badge. Mas você tem que prometer não divulgar esta informação ou a Liga pode se envolver e sua licença pode ser suspensa. Koga afirmou enquanto entregava o cartão para Austin, que não pôde deixar de sorrir. Acho que minha sorte finalmente está mudando, Austin sussurrou para si mesmo, mas todos ainda ouviram. Yellow deu um tapinha em Austin enquanto ela fechava os olhos melancolicamente, fazendo com que ele olhasse para ela, já que a diferença em suas alturas fez com que Yellow desse um tapinha, não em suas costas, mas em outra coisa. Amarelo, pare de dar tapinhas na minha bunda. O rosto de Yellow ficou vermelho antes de ela desmaiar. Bak, Koga e Janine suaram ao ver a cena. Bem, obrigado pela batalha incrível, e Janine, peço desculpas, mas estamos com pressa, então não posso sair, disse Austin enquanto escolhia o estilo de noiva de Yellow antes de sair. Janine ficou visivelmente triste ao ver Austin saindo. Afagando a cabeça da filha, Koga disse, talvez seja melhor. Janine olhou para o pai antes de bufar. Vamos, pai, finalmente encontrei alguém que parece estar escondendo algo atrás de uma máscara. Janine, todos têm direito à privacidade. Eu sei que você fica entediada nesta cidade tranquila com todo o seu treinamento que não pode usar, mas testar suas habilidades em alguém como ele é perigoso. Realmente. Claro, Janine, embora você possa ver alguém usando uma máscara para se esconder, eu vejo um homem perigoso cuja raiva foi direcionada para a vingança. Por que você pensa isso? Você ainda não aprendeu a arte de captar segredos e emoções da linguagem corporal. Durante a batalha, ele nunca se encolheu diante de nenhum dos meus movimentos e táticas, mas seu corpo se moveu quando seu Pokémon foi atingido. O olhar que brilhou em seus olhos não era o olhar de alguém protetor, mas sim o mesmo olhar que as pessoas que foram feridas pelo mundo têm quando algo próximo a elas fica levemente ferido. Tudo bem, pai. Você acha que ele estava se segurando? Sim, eu sei. Ele estava escondendo suas habilidades em vários graus. Se aquele Lucario faz parte de seu time principal, então nem eu acho que conseguiria vencer com meu time mais poderoso. Janine olhou para o pai em estado de choque. Seu pai foi selecionado para fazer parte da Elite Four e lutou com Lance para obter o reconhecimento de suas habilidades. Se o pai dela não estava confiante em derrotá-lo, isso significava que Ash era um treinador de nível campeão? Você deve estar brincando, certo? Não, embora eu não saiba o nível daquele garoto, tenho certeza de uma coisa, Lucario é perigoso. Cada vez que eu olhava para aquele Pokémon, não pude deixar de sentir que estava encarando o as do campeão de canto mesmo. Mesmo sem levar em conta o Lucario, aqueles dois não são indivíduos com quem se mexer. Sempre que vejo aquela garota, minha mente pisca para a escuridão total. Como se eu estivesse olhando para o abismo enquanto aquele garoto eu nem sei o que pensar dele. Ele exala uma aura de alien, é um erro considerar que ele é um humano. Ao ouvir as palavras do pai, Janine sentiu arrepios na espinha. S, devemos informar a Liga? Informe-o sobre o que lutei contra crianças que considerava extremamente perigosas. As palavras de Koga transbordaram sarcasmo quando Janine perguntou. W, por que alguém assim veio aqui? Acho que o objetivo dele era obter acesso à Safari Zone através de nós. Não sei como ele obteve a informação de que só era possível obter acesso à Safari Zone através da minha academia. Koga exclamou quando Janine perguntou. O que devemos fazer com eles? Por enquanto, deixe-os em paz.
Pai, mas você disse. Eu sei o que disse e é por isso que estou avisando para deixar esses dois em paz. É melhor não provocar o ninho Beedrill. Mas isso é uma ordem, Janine. Fique longe deles. Sim, pai, Janine disse com uma reverência enquanto Koga olhava para o céu como se pensasse. Tomei a decisão correta ou deveria ter lidado com eles? O centro Pokémon era um hospício quando Austin e os outros voltaram. Ele se perguntou o que poderia ter causado tamanha comoção em tão pouco tempo. Não foi porque havia muitos Pokémon feridos porque a enfermeira Joy não parecia especialmente ocupada. Então, qual poderia ser o problema? Ele estava grato por já terem quartos reservados aqui nas noites anteriores. Decidindo perguntar à enfermeira Joy, Austin foi até ela. Ela olhava preocupada para todas as pessoas no saguão, mas não estava preocupada. Austin sabia que não estava interrompendo nada. Com licença, enfermeira Joy. O que há com todos esses repórteres aqui tão de repente? Austin perguntou a ela. A enfermeira Joy suspirou antes de dar sua resposta. Houve rumores de um Dratini avistado na Safari Zone esta semana. Recentemente apareceu em todos os noticiários, o que atraiu muita atenção. Naturalmente, muitos treinadores vieram para Fuchsia City para visitar a Safari Zone e, com sorte, pegar um Dratini, mas como é proibido pescar na Safari Zone, eles estão saindo enquanto os repórteres estão aqui para confirmar a existência do Dratini. Algumas pessoas não acreditam nos relatos e acham que é uma grande farsa. Alguns até pensam que foi completamente inventado sem evidência e foi usado como golpe publicitário, disse a enfermeira Joy. O que você acha, enfermeira Joy? Austin perguntou curioso. Acho que a Real Kaiser é o diretor da Safari Zone e está lá há muito tempo. Há uma foto dele e de um Dratini dentro do prédio de entrada que foi tirada há quase 30 anos. Até agora, como eu sei, Dratini ainda está na Safari Zone, respondeu a enfermeira Joy. Obrigado por me informar. Posso pegar o cartão-chave para usar a sala de PC? Austin perguntou. Claro, mas não quebre nada desta vez. Enfermeira Joy disse com um sorriso forçado que parecia mais falso do que a habilidade de Brock de conseguir uma garota. Austin se virou para Lucario que assobiou enquanto olhava para o outro lado. Vejam esta bela obra de arte, as maravilhas da tecnologia moderna, Lucario. Isso é uma lata de lixo. A enfermeira Joy suspirou e entregou um cartão-chave para Austin, que entregou um amarelo para Lucario. Você quer que eu faça um check-up no seu amigo? A enfermeira Joy perguntou preocupada. Se estiver tudo bem para você. Este é o meu trabalho, então tenho que estar bem com isso. A resposta da enfermeira Joy lembrou Austin da enfermeira Joy em Barf Island. Lucario, você pode ir com a enfermeira Joy fazer o check-out de Yellow enquanto eu vou fazer uma ligação? Como você deseja, eu farei isso. Parágrafo Mac. A certa manhã, acordei e me vi preso em um pequeno navio no meio de um oceano com 1000 olhos vermelhos. Assim começa uma das obras mais famosas da literatura Pokémon, a saga do Grande Florescer. Elaborado há um século por um grande niilista cujo nome era conhecido apenas por seu editor. É baseado em lendas baseadas na história da época da Grande Guerra de Kyogre e Groudon para controlar o mundo. O protagonista, um homem chamado Orange, um ferrenho partidário da causa de Groudon, passa a primeira metade da saga preso em um casulo tentacool que flutua lentamente em direção à costa. O transportador PJ envia cartas para ele e sempre tem permissão para deixá-las antes de ser comido pelos membros da flor. Ele não tem permissão para avisar as pessoas sobre o ataque iminente. Muita atenção é dada ao seu estado mental. Ele é assediado durante o dia pelo medo, preocupação e culpa, e à noite por pesadelos horríveis e sobrenaturais enviados a ele por Kyogre. A história é tanto uma exploração do desmoronamento do homem diante de um pesadelo acordado quanto de qualquer guerra real. Na segunda metade, o Tentacool Bloom saqueia sua cidade natal, mas ele foge para linhas amigas. Ele o acompanha durante a guerra por algum tempo, escrevendo cenas mais para ação do que para exploração psicológica, lutando contra exércitos de pokémons aquáticos. Muitas vezes o mesmo Tentacool que o atormentou. Termina com ele sendo deixado para morrer por um comandante incompetente cuja estratégia implacável falha totalmente, e seu país é levado pelo mar enquanto a guerra continua sem ele. Capítulo 245. Mudança de ponto de vista? O resto foi praticamente anticlimático, você sabe. Austin quase riu. Lucario decidiu que se juntaria a mim. Cynthia arqueou uma sobrancelha. Os dois estavam conversando rapidamente através da tecnologia do PC. Desde que partiu da Ilha do Enxofre, ela manteve contato regular com ele, tendo telefonado para ele já 3 vezes nas 2 semanas seguintes. Esta foi a 5ª conversa de longo alcance até agora. Sabe, um Lucario na equipe de um treinador é um sinal de que eles são boas pessoas. Então, eu não era um cara legal aos seus olhos antes? Austin perguntou sarcasticamente. Com o quão boa é a sua risada de vilão, poderia ter me enganado. Cynthia respondeu. Minha risada não foi 6, 9, 10 em seus livros? Austin perguntou com uma sobrancelha levantada. Nunca disse que você seria um grande vilão, respondeu Cynthia enquanto bebia seu chocolate quente. Eu peço desculpa, mas não concordo. Chega de piadas. Onde você está agora? Estou na cidade de Fuchsia e recebi minha insígnia da alma. Já se passaram alguns dias bastante longos, para ser exato. Pensei que você estivesse na rota, observou Cynthia friamente. Estive há alguns dias e peguei um voo direto de rota para Fuchsia City. Você se encontrou com seus amigos? Cynthia perguntou curiosa. Meio que todos nós decidimos seguir nossos caminhos. Atualmente estou viajando com Yellow. Disse Cynthia com uma expressão vazia no rosto. De qualquer forma, você recebeu a lembrança que lhe enviei. Sim, mas eu esperava mais do que um pendrive. Você olhou no pendrive? Não. Venha, abra. Você está surpreso. Ok, disse Cynthia, confusa com a empolgação de Austin, conectando o pendrive em seu laptop.
Ela abriu o arquivo para encontrá-lo cheio de fotos e vídeos. Abrindo um dos vídeos, Cynthia viu um vídeo de nuvens esparsas e finas do tipo cirrus se abrindo no céu azul claro. O sol brilhante e luminoso descia lentamente no horizonte para estender sombras longas e frescas na histórica e agora animada cidade de Rota, um centro cultural de belas e históricas proporções. A cidade era uma estranha contradição consigo mesma, mas era isso que a fazia se equilibrar bem e emprestava o seu charme. Antigas estruturas arquitetônicas, como antigas igrejas góticas, e edifícios posteriores de estilo neoclássico e arte deco, como o Castelo de Rota, o Castelo Ron. O Ateneu Rotaniano e a estátua de Arão coexistiram ao lado de uma arquitetura mais moderna, porém um tanto monótona e menos impressionante, a maioria sendo da época do governo comunista em grande parte do leste de Kanto, algumas centenas de anos atrás. Entre eles misturavam-se também arquiteturas mais contemporâneas, como o Shopping Center e o Esquitover que fazia parte do Rota City Center, atraindo turistas de todo tipo de todo o mundo. A respiração de Cynthia foi interrompida quando ela olhou para o sorridente Austin. Você atirou nisso. Sim, Austin disse com um estalo no final. Como? Bem, prendi uma câmera que comprei na Coroa de Fearo e fiz com que ele sobrevoasse a cidade de Rota. Não foi isso que eu quis dizer. Vendo a confusão de Austin, Cynthia não pôde deixar de suspirar. Às vezes, esse amigo idiota dela era tão rápido e às vezes ele era tão estúpido. Como você soube fazer isso? Bem, fiz algumas aulas de cinematografia e fotografia. Quando? Antes da minha viagem, Austin disse com um sorriso ao se lembrar de como implorou a seus pais que o deixassem assistir às aulas, já que queria ser fotógrafo no casamento de seu irmão. Ele tinha visto tantos vídeos no YouTube sobre o assunto. Depois do casamento, o irmão e a cunhada mandaram imprimir as fotos e emoldurar o quarto. Por isso, quando viu a máquina fotográfica à venda na Rota, não hesitou em comprá-la. Pikachu e os outros gostaram de posar para a câmera, especialmente Fearo, apesar de ele negar. Trabalho impressionante. Cynthia elogiou ao ver as fotos que mostravam tantos lugares em Rota com Austin e Yellow. O sorriso de Cynthia vacilou quando ele viu quão próximos Yellow e Austin estavam nessas fotos. Seu peito parecia enjaulado. Qual é o seu favorito? Ah, essa deve ser a foto da igreja de meu. Igreja de meu? Sim, me pegou de surpresa quando vi pela primeira vez. Existe alguma igreja de Arceus ensino? Austin, existem muitas igrejas formadas para Pokémon lendários, pois muitos acreditam que os percebem como nada menos que divindades e essa cultura permanece em muitas partes do mundo. Mas quem é esse Arceus de quem você fala? No dia seguinte, quando Austin e os outros chegaram à Safari Zone na manhã seguinte, já havia uma longa fila de repórteres esperando para entrar. Eles estavam começando a desejar ter visitado a Safari Zone primeiro, para não terem que lidar com todas essas outras pessoas. Esse lugar é uma loucura, hehehe, Austin comentou enquanto olhava ao redor. Se existe um Dratini, certamente não vai aparecer com todas essas pessoas aqui, concordou Yellow. Quando o grupo olhou em volta, avistou Paul a uma curta distância na fila. Paul sentiu que alguém o estava observando e se virou. Ao ver a dupla, ele franziu a testa antes de fechar os olhos e se virar com as mãos nos bolsos. Parecia que ele iria simplesmente ignorá-los. Por que Paulo está aqui? Yellow perguntou ao que Austin apenas encolheu os ombros. Austin pensou que Paul devia ter um ingresso para capturar Pokémons legalmente na Safari Zone como eles. Depois de quase 20 minutos na fila, eles finalmente chegaram ao portão da Safari Zone, onde havia várias pessoas em uma bilheteria. Ficou claro que eles tinham trabalhadores extras hoje. Olá, quantos ingressos você tem hoje? O homem perguntou um tanto cansado. Austin pegou o Black Ticket e entregou-o ao homem cansado cujos olhos se arregalaram antes de acenar para a dupla. Por favor, entre no terceiro portão à esquerda. O homem cansado disse enquanto Austin, Yellow e Lucario apenas balançavam a cabeça. Alguns repórteres e convidados olharam para Austin e Yellow com curiosidade. Ei, por que eles têm que passar por um portão diferente? Alguém na fila gritou enquanto todos se voltavam para o homem cansado. Eles são da liga. O homem cansado mentiu fazendo com que todos perdessem o interesse exceto Paul, que olhou para seu bilhete preto bordado com pokémons dourados. Parágrafo Mac. Kyogre é o deus do mar, uma fera temível encarnada nas ondas que devastam a cidade sempre que despertam. Ele está morto, mas sonhando sob as águas de Soltopolis, e ressuscitará quando as estrelas estiverem certas. Guiarados são temíveis na aparência e na batalha, mas vivem nas profundezas dos oceanos e raramente se aventuram em direção à superfície, embora quando o fazem, é claro, é assustador. Mas é Tentacruel, e não Kyogre ou Guiarados ou mesmo Poliwrath, que os marinheiros mais temem. Parte disso é uma simples questão de biologia. Um Guiarados deve perfurar um navio para afundá-lo, mas um Tentacruel pode simplesmente usar seus 80 tentáculos para afogar toda a tripulação de um navio. Seu veneno corrói navios de madeira com uma velocidade surpreendente, e seu centro pequeno e movimentos rápidos os tornam um alvo difícil de atingir. Raro é o navio que sobrevive ao ataque de um navio maduro até hoje, e antigamente era ainda mais raro. Mas a maior parte é que eles farão isso. Poliwrath raramente é perigoso fora das mãos humanas, mas Tentacruel nutre um antigo rancor por sua derrota. Na guerra terrestre e marítima, na realidade foi um impasse, até mesmo uma ligeira vitória. Mas as guerras podem ser facilmente mitificadas, e veem cada marinheiro como uma força invasora numa volta vitoriosa. E há também o fato de que, de todos os pokémons de água, apenas Tentacruel e aqueles pertencentes à equipe Aqua acham que a guerra não deveria ter terminado e desejam começar a segunda rodada. A maioria das pessoas no mar percebe corretamente que o homem ficou do lado de Groudon, e que esse homem governa o mundo agora, mas de vez em quando, o gigante Tentacruel saqueia uma vila costeira e o mar chora por medo de retaliação. As leis anti-bestialidade padrão contêm uma exceção para mulheres, mas não homens que fazem sexo com Tentacruel. A maioria das pessoas acredita que as leis foram impostas devido a preocupações com estupro. Tentacruel é um grande pokémon que
que muitas vezes ataca as mulheres, incluindo muitas vezes suas treinadoras. No entanto, Tentacruel não é o único Pokémon a se envolver nesse comportamento. Oduon e Migutiena fazem isso comumente. E o maior Pokémon com apêndices adequados pode ser ensinado a fazê-lo por um treinador suficientemente sádico e continuará mesmo depois de ser libertado. Este é um equívoco comum. A linguagem em outras partes do estatuto deixa claro que apenas relações sexuais voluntárias com Pokémon são proibidas, para não punir os inocentes. As raízes desta isenção estão muito mais profundas na nossa cultura, desde os rituais religiosos nos tempos antigos, quando as virgens, ou pelo menos a sua virgindade, eram oferecidas como sacrifícios quando o raro gigante Tentacruel ameaçava as nossas cidades, até épocas em que o sexo Tentacruel se tornou quase aceite, se nunca discutida, maneira de atender às necessidades das mulheres sem arriscar a gravidez em uma sociedade polígama e foi punida com muito menos severidade do que encontros amorosos com outros humanos. E nos tempos modernos, a indústria da pornografia próspera com isso. Na verdade, a legislação de censura teve o efeito paradoxal de tornar isso mais fácil de produzir do que a pornografia entre humanos. Os ativistas modernos e esclarecidos desejam proibir isto, seja por razões de decência ou de direitos dos animais, mas não fizeram nenhum progresso. Assim como o incesto entre primos, o sexo tentacruel é uma daquelas coisas que muitos podem achar nojentas, mas tem raízes profundas demais para realmente desaparecer. Capítulo 246. Mudança de ponto de vista. Assim que Austin e os outros chegaram ao prédio de entrada, eles olharam para a grande sala diante deles. No canto da sala, era mostrada uma grande foto de um jovem segurando um Dratini nos braços. Essa deve ser a foto de que a enfermeira Joy estava falando. Yellow exclamou enquanto Austin se perguntava se aquele diretor maluco do anime iria cumprimentá-los. Parece que a reputação dos Arautos dos Deuses ainda se mantém, disse Lucario enquanto olhava para o retrato. Arautos dos Deuses? Você está falando de Dratini? Austin perguntou curioso com Yellow ouvindo. Sim, um grupo de Pokémon cuja força no campo de batalha era lendária. As pessoas da minha época os chamavam de Arautos dos Deuses. Lucario disse enquanto se lembrava de seus dias no campo de batalha. Bem, nós chamamos esses Pokémon de pseudolendários na Era Velho. Austin respondeu com um sorriso malicioso enquanto suas palavras irritavam Lucario. Ash, o que são pseudolendários? Yellow perguntou curiosamente. Austin pensou por um momento, pois não conseguia dar uma definição ao jogo. Bem, um Pokémon pseudolendário é um grupo especial de Pokémon que deve atender a critérios especiais. Dratini é um desses Pokémon. Oh, disse Yellow antes de perguntar inocentemente. Você sabe qual é esse critério? Eu não, Austin respondeu de volta. Yellow bufou e disse, vamos me conte. Você sempre sabe tudo. Haha, nem sempre sei tudo, Amarelo, Austin disse, mas não conseguiu evitar de sorrir, e pensar que ele foi visto com tanta consideração. Austin olhou para Lucario enquanto esfregava o nariz. Lucario, esqueci de perguntar, mas onde você estava depois do festival? Bem, esse velho estava pensando no que você disse e acho que encontrei uma maneira de você começar seu treinamento de aura. Incrível! Clang. Os membros da equipe da Safari Zone entraram na sala, seus passos ecoando nas paredes. Eles eram um grupo diversificado, desde jovens criadores de Pokémon até veterinários experientes. Cada um deles carregava uma prancheta, pronta para discutir as tarefas e atribuições do dia. Os membros da equipe piscaram algumas vezes ao ver Austin e os outros parados na sala. Com licença, mas você talvez esteja perdido? Um dos membros da equipe perguntou, fazendo com que Austin e Yellow ficassem surpresos. Ah, não, fomos escoltados até aqui, Austin respondeu enquanto mostrava aos funcionários seu ingresso preto. Bem, parece que você é um dos poucos sortudos que teve a chance de capturar Pokémon da Safari Zone. Alguém explicou as regras para você? Não. Ah, então vamos começar tirando suas medidas. Perdão. Não se preocupem, é apenas para colocar vocês nos uniformes adequados da Safari Zone. Como vocês sabem, a captura de qualquer tipo de Pokémon na Safari Zone é proibida, então vocês precisarão usar os uniformes da Safari Zone para não atrair nenhuma atenção para vocês. Entendi. Posso ficar com esse ingresso, por favor? Claro. O diretor da equipe pegou a passagem de Austin antes de examiná-la e rasgou-a em pedaços. Então, a jovem é sua acompanhante? Sim, Austin respondeu enquanto endireitava os ombros para ser medido. Como você sabe, a Safari Zone é um lar artificial para Pokémons nativos e não nativos da região de Kanto. Coisas como o efeito da introdução de uma nova espécie de Pokémon aos habitantes de Kanto são observadas aqui, portanto, você encontrará muitos Pokémons não nativos de Kanto e até mesmo com o bilhete preto, você não é capaz de capturar o Pokémon não nativo. Cada Pokémon da Safari Zone foi marcado e seremos alertados se você capturar um Pokémon não nativo de Kanto e sua licença como treinador de Pokémon será suspensa por 5 anos. Está claro? Sim, mas e se a captura for acidental? Austin perguntou. As câmeras estão espalhadas por toda a Safari Zone, então analisaremos se a captura foi acidental ou não. Entendi, então existem outras regras. Infelizmente sim, a Safari Zone tem uma variedade de habitats diferentes aqui, de campos gramados a florestas densas, e cada um abriga uma seleção única de Pokémon. Para capturar Pokémon na Safari Zone, você precisará usar Safari Balls, de Pokéballs normais. Essas bolas são projetadas para serem gentis e não prejudicarem os Pokémon, para que você possa capturá-las sem causar nenhum dano. Depois de entrar na Safari Zone, você terá um tempo limitado para explorar e capturar Pokémon, aproximadamente 3 horas com o limite de captura de 6 Pokémons. Espero que você se divirta explorando a Safari Zone, treinador.
Boa sorte! Então, por onde vocês acham que devemos começar, pessoal? Yellow perguntou a Austin e Lucario olharam ao redor. Até onde a vista alcançava havia uma floresta, uma extensão densa e exuberante de árvores altas, suas folhas farfalhando suavemente com a brisa. O ar estava repleto do chilrear dos pássaros e do farfalhar suave de pequenos animais movendo-se pela vegetação rasteira. A luz do sol filtrava-se através da copa, salpicando o chão da floresta com manchas de luz e sombra. Flores silvestres e samambaias brotavam do solo rico e escuro, acrescentando toques de cor à paisagem verde. A floresta estava viva com os sons da natureza, desde o gotejar suave de um riacho próximo até os gritos distantes de Otoot. Era um lugar tranquilo e sereno, um refúgio para a vida selvagem e um lugar de grande beleza. Como na Terra Verde de meus humanos criaram isso? Lucario perguntou enquanto Austin olhava para sua Pokédex enquanto dizia. Diz aqui que toda a Safari Zone foi construída pelo Dr. Woodrow Wilson ao lado de vários treinadores da Liga Pokémon 20 anos atrás. Louvado seja meu, pensar que humanos e Pokémon cooperando poderiam construir algo tão lindo, afirmou Lucario enquanto derramava uma lágrima. Yellow e Austin suaram diante da mochila de Austin antes de se mexerem e Pikachu apareceu com um bocejo. Então era lá que Pikachu estava, disse Yellow antes de olhar para Austin. O que deveríamos fazer? Bem, Lucario, lembre-se do plano, disse Austin enquanto jogava uma barra de chocolate em direção a Lucario, que felizmente a pegou. Você faz uma barganha difícil, disse Lucario enquanto comia rapidamente a barra de chocolate. Colocando a palma da mão no chão, Lucario perguntou, que Pokémon será esse? Vamos começar com Chansey. Lucario acenou com a cabeça enquanto fechava os olhos e começava a focar, os apêndices de sua cabeça começando a subir ligeiramente. Aura está comigo, ele pensou enquanto sua visão era substituída por uma paisagem bastante fantasmagórica, concentrando sua aura em toda a Safari Zone, movendo-se por florestas e planícies artificiais, eventualmente chegando a uma enorme campina cheia de Pokémon de todas as formas. Lucario abriu os olhos enquanto olhava para Austin, cuja aura aumentou. Lucario podia sentir esperança na aura de Austin. Por quê? Então isso clicou na cabeça de Lucario. A perda de seu amigo por Austin deixou o humano cansado e agora com a chance, ele tinha que capturar um curandeiro. É claro, ele teria esperança. Espero que com o curandeiro ninguém da família dele se machuque. Parece haver um problema. O que é? Eu encontrei o curador. Então qual é o problema? Parece haver apenas um em toda esta área. Sem problemas, vamos lá, disse Austin. Enquanto todos seguiam Lucario, eles avistaram um Pokémon rinoceronte cinza gigante com corpo de pedra. Ei, pessoal, olha, é um Rishornin. Yellow disse animadamente enquanto apontava para o Pokémon rinoceronte comendo um pouco de grama nas proximidades. Eu vou capturá-lo, Austin afirmou de repente, pegando Yellow e os outros desprevenidos. Pica. Ash, não vamos atrás de Chansey? Vamos fazer isso, mas eu também queria capturar um Rishornin. Não temos tantas bolas de safari, tem certeza que consegue capturá-las na primeira tentativa. Não se preocupe, Amarelo, eu tenho uma teoria, você vê. Aposto que se eu puder mostrar a esse Rishornin o quão gentil e atencioso eu sou, posso convencê-lo a entrar em minha equipe. Acho que seria muito mais eficaz do que jogando uma Safari Ball nele. Parece uma ótima maneira de morrer, Lucario perguntou com uma sobrancelha levantada. Rishornin pode ficar bastante agressivo. Não se preocupe, Lucario, meu plano é o mais sólido possível, respondeu Austin. Se você diz, mas se você morrer, posso pegar seu estoque secreto de chocolates? Lucario murmurou. O que você está falando? Não se faça de bobo, esse fantasma já revelou seu segredo. As palavras de Lucario fizeram com que todos olhassem para a sombra sob os pés de Austin que estava rindo. Lucario, acho que foi uma piada. As palavras de Austin fizeram os olhos de Lucario se arregalarem em choque enquanto ele olhava com a boca aberta em descrença enquanto absorvia a revelação chocante. Lucario sentiu uma descarga elétrica percorrer seu corpo enquanto lutava para processar a informação. Seu coração batia forte no peito e sua mente corria com milhares de pensamentos e emoções diferentes. Ele tropeçou para trás, as pernas de Lucario parecendo fracas e instáveis. O Pokémon de Aura agarrou seu peito, tentando recuperar o fôlego e acalmar seu coração acelerado. Lentamente o choque começou a desaparecer, substituído por uma sensação de confusão e incerteza. Lucario não sabia o que pensar ou sentir e se sentia perdido e sem saber o que fazer a seguir. Mas uma coisa estava certa. Este era um momento que mudaria a sua vida para sempre. Ele vai ficar bem? Yellow perguntou enquanto cutucava o chocado Lucario. Não se preocupe, apenas dê a ele a barra de chocolate da minha mochila. Pikachu, você fica com Yellow. Pica-pi. Não se preocupe, eu vou ficar bem. Austin respondeu enquanto caminhava até o Rishornin que ainda estava comendo e ficou atrás dele. Todos os outros esperaram por uma distância segura atrás de um arbusto para ver como seria, enquanto Lucario comia seu chocolate feliz. Ei, Rishornin, como você está hoje? Austin perguntou com um sorriso amigável. O Rishornin ergueu os olhos da grama que estava comendo e deu a Austin uma expressão vazia. Austin então desviou sorrateiramente sua atenção para um arranhão na perna do Rishornin que ele havia notado antes. Ele poderia usar isso como uma oportunidade para ganhar alguns pontos e convencer Rishornin a se juntar à sua equipe. Atualmente sua equipe não era forte o suficiente para lutar contra toda a equipe Rocket, especialmente Giovanni. Ele teve algumas discussões com o professor Oak e Bill sobre as estatísticas do Pokémon, que eram essencialmente uma análise numérica do potencial genético de um Pokémon. IVS ou valores individuais
individuais também foram um termo que ele reconheceu dos dois cientistas, mas diferentemente do mundo real, onde os IVS eram usados para determinar o jogo competitivo. Neste mundo, IVS são um termo usado para descrever o potencial genético que uma pessoa tinha, ou como diz Bill, IVS são como os talentos do Pokémon devido ao ambiente em que vive, também pode depender de uma espécie de Pokémon, por exemplo. Muitos treinadores usam Nidoking por causa de suas estatísticas naturais de alta ocorrência devido à natureza tribal das espécies de Pokémon para lutar pelo domínio territorial. Quanto mais as estatísticas ou IVS do seu Pokémon, ele tem maior potencial para ficar mais forte em um curto período de tempo, mas para longos prazos, IVS ou estatísticas do Pokémon não importam muito, pois um Pokémon pode aprender, crescer e se adaptar para se tornar muito mais forte ao longo do tempo. Anos com treinamento dedicado. Agora, com seu objetivo de destruir a equipe Rocket, ele precisava de Pokémon que pudessem ficar mais fortes em um período de tempo muito menor. Ele fez com que Bill lhe enviasse uma lista de Pokémon com altos IVS ou estatísticas de ocorrência natural. Austin deu a Richorny uma expressão simpática. Vejo que você já machucou a perna antes. Eu poderia consertar isso rapidamente para você se quiser. O Richorny continuou olhando para Austin sem dizer nada. Tomando o silêncio como um sinal para continuar, Austin enfiou a mão na mochila e tirou alguns suprimentos médicos Pokémon. Eles consistiam em uma poção e um pouco de desinfetante. Ele então se ajoelhou ao lado do Pokémon para ter uma visão melhor do arranhão. Fique quieto, Austin ordenou gentilmente enquanto borrifava o desinfetante no arranhão. O Richorny rosnou baixinho de dor, mas se manteve firme. Brock então borrifou a poção na ferida e sorriu para o Richorny. Aí está. Você está tudo arrumado agora. O Richorny não tirou os olhos de Austin o tempo todo. Esse garoto é louco? Ele ainda observou Austin colocar de volta os suprimentos em sua mochila antes de pegar uma Safari Ball e segurá-la na frente dele. Sabe, Richorny, aposto que poderíamos formar uma grande equipe juntos. O que você me diz? Você vem comigo? Austin perguntou enquanto dava ao tipo Rock um visual caloroso e convidativo. Seus métodos e teorias eram perfeitos de acordo com a lógica do anime. É assim que Ash sempre consegue seus Pokémon. Ele formou um vínculo com eles. O Richorny continuou a olhar para Austin com curiosidade. Os Pokémon e os humanos estavam cara a cara. Richorny então começou a se aproximar de Austin. Parecia que iria aceitar a oferta e então... Uau! Austin gritou alarmado quando Richorny tentou subir e empurrou Austin para cima com sua buzina. Bum! Richorny foi jogado de cara no chão enquanto Alter segurava o chifre do tipo Rock com sua garra. Quequeque. Pessoal, alguém tem alguma ideia para convencer Richorny a entrar no time? Pica-pi. Por que você não monta nele? Yellow exclamou. Em primeiro lugar, não dê ouvidos a esses dois idiotas e, em segundo lugar, porque vocês não têm uma competição de domínio sobre o tipo de Rock. Por favor, diga, como faço isso? Olhe nos olhos dele e mostre que você quer ser tão forte quanto uma rocha inquebrável. Austin acenou com a cabeça e virou-se para Richorny, que havia sido preso no chão por Alter. Por que você não se junta ao meu time? Austin disse enquanto se aproximava de Richorny bem nos olhos. O Richorny olhou para ele desafiadoramente. Austin e Richorny se entreolharam, seus olhos travados em uma competição feroz pelo domínio. Os olhos de Austin eram frios e calculistas, enquanto os animais eram selvagens e indomados. A tensão no ar era palpável e Austin e Richorny estavam nervosos. Eles estavam travados em uma batalha de vontades, cada um tentando superar o outro. Richorny rosnou e mostrou os dentes, tentando intimidar o humano. Mas Austin permaneceu sereno, mantendo um olhar firme e recusando-se a recuar. A disputa de olhares continuou pelo que pareceu uma eternidade, com Austin e Richorny relutantes em recuar. Mas eventualmente, Richorny piscou, quebrando o olhar e admitindo a derrota. Austin soltou um pequeno sorriso de triunfo, tendo vencido a competição de encarar e estabelecido seu domínio sobre o animal. Batendo a Safari Ball em Richorny antes que ela caísse no chão e começasse a tremer várias vezes. Depois de um tempo, a bola apitou para mostrar que Richorny foi capturado. Parágrafo MAC. Embora os processos geológicos que causam a formação do Geodude ainda sejam pouco compreendidos, eles criam universalmente um Geodude oco e esférico no núcleo do Pokémon, geralmente preenchido com alguma pedra preciosa ou metal precioso. Estes Geodudes, após a sua descoberta há alguns séculos, tornaram-se alvo de jovens caçadores de tesouros, atraídos pelo sonho de Geodudes raros de ouro, esmeralda ou platina que os deixariam prontos para a vida. Normalmente, eles trazem um Pokémon do tipo lutador, como Machop, para uma caverna próxima. Alguns mais fortes e menos adeptos de Pokémon simplesmente carregam pedras maiores para quebrar o Geodude. As lutas individuais não são especialmente difíceis, mas as quantidades produzidas por Geodude individualmente são pequenas. Não é uma carreira para toda a vida nem um esquema de enriquecimento rápido que os caçadores desejam. Normalmente eles trabalham por alguns meses antes de desistir, se aposentar satisfeitos ou acabar com suas vidas por causa de muitos gritos do Geodude. Essas caçadas são a principal causa de morte entre Geodude, e os ativistas dos direitos dos Pokémon reclamariam, se não fosse a alternativa. A taxa de formação de Geodude aumentou nesta época, e muitas cavernas são praticamente dominadas pelos Pokémon das rochas. Essas caçadas, apesar de toda a sua brutalidade, desempenham um papel necessário no controle populacional que os Pokémon de água, gelo, solo e grama estão mal localizados ou não estão dispostos a fornecer. Capítulo 247. Ótimo trabalho, Ash. Aposto que Richorny será uma boa adição ao seu time, elogiou Yellow. Surpresa, seu plano não te matou. Lucario cutucou de volta. Obrigado a todos, disse Austin com um sorriso. Foi então que ouviram um som estrondoso. Lucario, não se preocupe, é apenas uma debandada de Tauros. Vamos sair daqui. Yellow gritou enquanto saía correndo, todos os outros seguindo o exemplo. Pica, Pikachu.
Pikachu gritou, não importa o que acontecesse, eles sempre pareciam ser perseguidos por Pokémon. Isto é ridículo. Amarelo gritou enquanto eles continuavam a correr. Lucario, quem é o Taurus mais forte da debandada? Austin perguntou enquanto eles continuavam a correr, não querendo ficar no caminho do Stampede. Os Tauros que lideram o rebanho são sempre os mais fortes, informou Lucario quando Austin parou. Não me diga, disse Lucario. Eu vou pegá-lo, disse Austin enquanto pulava em Alter, que começou a imitar os sons de uma motocicleta. Pikachu ergueu as mãos ao ver seu treinador voar para a floresta. Amarelo olhou para Lucario. O que devemos fazer, Lucy? Yellow perguntou fazendo com que Lucario olhasse para ela em estado de choque. Do que você acabou de me chamar? Lucario perguntou, mas de repente um arbusto perto deles começou a tremer. Austin e Alter estavam nas árvores enquanto Austin examinava cada Taurus o mais rápido que podia. Havia cerca de 30 desses Taurus e 6 na frente. Isso reduziu significativamente. O líder provavelmente se moveria antes de qualquer um dos outros, então ele teria que procurar apenas certas ações na debandada. Fosse uma mudança para a direita ou para a esquerda, desacelerando ou acelerando. Austin imaginou enquanto sussurrava algo para Alter, que começou a rir. Foi então que Austin viu um em particular acelerar um pouco mais rápido que os outros. Não demorou muito para que o resto de Taurus igualasse sua velocidade, e Austin percebeu que era o líder. Ele poderia ir como Ash e capturar todo o rebanho, mas de jeito nenhum ele iria pagar pela comida e outros itens essenciais para tantos Taurus. Atrás do grupo, Alter soltou um grito que assustou todo o rebanho. Por alguma razão, Austin parou de repente porque não jogou a Safari Ball no líder. Lenta, mas seguramente, o líder Taurus acalmou o rebanho à medida que seus movimentos começaram a ficar mais instáveis à medida que diminuíam a velocidade. A debandada continuou a desacelerar enquanto a erva olhava ao redor para encontrar a fonte daquele barulho, mas Austin e Alter já haviam partido há muito tempo. Austin olhou para a Safari Ball em suas mãos antes de colocá-la de volta no cinto. Alter olhou para Austin confuso. Ele queria capturar um Taurus? Austin praticamente podia ler a pergunta pela expressão no rosto de Alter enquanto sorria. Não se preocupe, acabei de mudar de ideia. Alter ficou surpreso com a resposta de Austin enquanto o transmigrador olhava para sua mão. O que ele estava fazendo? Mesmo que este fosse o corpo de Ash, o mundo de Ash e o Pokémon de Ash, por que ele estava tentando manter o status quo do anime? Foi para manter alguma linha do tempo que provavelmente não existe neste mundo? Mesmo que ele estivesse tentando voltar para seu mundo, isso não significava que ele tivesse que seguir o exemplo de Ash. Essa era a jornada dele e ele não iria estragá-la capturando Pokémons com os quais ele realmente não se importava. Bip! Ao som da Pokédex, Austin abriu e olhou para uma mensagem não lida de Bill. Tenho uma coisa para te contar, me ligue. Austin leu a mensagem e pensou, Bill deveria aprender a formular melhor suas mensagens, ou então alguém pensará que ele é um pedófilo. Com uma risada, Austin voltou para seu grupo que estava sentado ao lado de uma árvore enquanto Yellow brincava com alguma coisa. Oh, você está de volta. Você terminou com as tentativas de suicídio, ou devo lhe dar algum tempo? Lucario perguntou. Austin apenas revirou os olhos enquanto olhava curiosamente para Yellow, que se virou e disse, Ash, você pode me ajudar? Vendo Yellow quase chorando, Austin foi até lá para verificar onde viu um pequeno Pokémon roedor com pelo amarelo claro. As pontas das orelhas, o colarinho e a cauda são pretos e angulares, com duas bolsas nas bochechas rosadas e um nariz minúsculo que parecia um ponto preso dentro de um pequeno buraco sob a raiz de uma lágrima. Devo perguntar? Bem, eu só queria brincar e Pichu se assustou e fugiu para a raiz antes de começar a gritar por socorro. Proponho que eu destrua a árvore e deixe a pequena criatura sair. As palavras de Lucario fizeram Pichu gritar. Pichu, Pichu, Pichu. Não, Pichu não gosta da ideia. Devo mandar Alter ir até lá? A sugestão de Austin fez com que Alter saísse das sombras. Tapa. Lucario e Pikachu tentaram parar de rir quando a cadela Alter deu um tapa em Austin antes de voltar para as sombras. Ok, cancele o plano do assombrador, Austin afirmou enquanto esfregava a bochecha. O que devemos fazer? Não podemos sair de Pichu. Amarelo, ninguém vai deixar Pichu para trás. Espere, entendi. O que é? Amarelo perguntou curiosamente. Você pode pegar Pichu dentro de uma Pokébola e depois soltá-lo. O que você me diz? Pi. Por que diabos você está olhando para mim? Traduza. Austin disse enquanto tentava pegar um cigarro antes de lembrar que Lucario havia jogado seu maço fora e Fuchsia City proibia cigarros. Pichu não parece concordar, disse Lucario enquanto preparava o punho para quebrar a árvore. Espere, deixe-me convencer Pichu, disse Yellow enquanto ficava entre Lucario e a árvore. Vamos dar uma chance ao amarelo. Meu jeito foi muito melhor, Lucario resmungou enquanto Yellow tirava uma pesquisa de pesca antes de prender uma Pokébola nela. Abaixando-o, Yellow fechou os olhos enquanto se comunicava telepaticamente com Pichu. É sempre uma surpresa ver a aura de um portador psíquico, afirmou Lucario com olhos nostálgicos. Por quê? Porque diferentemente do uso normal da aura, a aura de um portador psíquico é como uma bela rede artística de linhas que parece estar desconectada, mas conectada ao mesmo tempo. Jim, o som da Pokébola alertou todos que se viraram e viram Yellow olhando alegremente para a Pokébola em sua mão. Abrindo, aparece em sua mão Pichu que olhou em volta confuso. Pichu disse enquanto soltava pequenas faíscas que picavam as mãos de Yellow antes de rir. Pichu pulou da mão de Yellow fazendo com que Pichu pegasse e comesse uma baga que Pikachu jogou nela. Pichu, como prometido, vou libertar você, disse Yellow ao entregar a Pokébola de Pichu para Austin, pois não tinha ideia de como liberar um Pokémon. Pichu, Ash, espere. Austin nem se preocupou em tentar libertar Pichu, pois sabia que algo assim iria acontecer, já que Yellow no mangá Pokémon tinha um Pikachu. O rosto de Yellow se iluminou quando ela perguntou a Pichu, você se juntará ao meu time? Pichu terminou sua fruta e sorriu antes de assentir vigorosamente. Iaiá. Pichu, você quer um nome?
Pi. Então vamos te chamar de Chuchu, Yellow disse enquanto pegava o pequeno Pokémon e o abraçava, que retribuiu o abraço. Eu pensei, senhorita Yellow, em nomear o rato Peach, Lucario disse fazendo Pikachu olhar para ele. Bem, o sentido de nomeação dela é único, Austin disse com uma risada ao ver Peach lutando e pedindo ajuda enquanto Yellow adormecia no meio do abraço. Peach pareceu ficar irritado com o longo abraço enquanto liberava a eletricidade que chocou Yellow, mas não a acordou. Austin e os outros começaram a rir ao ver o cabelo de Yellow se transformar em um afro dourado. A debandada de Taurus resultou em alguns Pokémons da Safari Zone sofrendo alguns ferimentos graves. Tangela foi uma dessas vítimas. Felizmente ele conseguiu escapar a tempo, mas suas vinhas tinham ferimentos que as decoravam. De repente, dos arbustos, um Pokémon rosa e ovoide com braços atarracados e pés rosa escuro, olhos minúsculos e 3 protuberâncias semelhantes a cabelos em cada lado da cabeça. Os tufos de cabelo têm pontas rosa escuro. No centro de sua barriga há uma bolsa rosa escura que contém um único ovo branco. Chansey olhou para Tangela antes de avançar para ajudar. Chansey ofereceu seu ovo a Tangela enquanto Tangela olhava para o rosto do Pokémon prestativo enquanto um arrepio descia por sua espinha inexistente enquanto ele gritava de terror. Tangela. Parágrafo MAC. Durante terremotos e deslizamentos de terra, o rolamento de graveleira está entre os perigos mais perigosos para as pessoas que vivem nas montanhas. Desalojados de sua posição, os Pokémons de rocha rolarão morro abaixo em velocidades perigosamente altas, pegando pedras e itens menores no caminho. Os maiores irão até mesmo absorver pessoas, esmagando-as repetidamente em uma rolagem fatal e descontrolada até atingirem um obstáculo ou libertar. Na verdade, a textura incomum de graveleira é o resultado dessas descidas, à medida que rochas menores se tornam parte delas, ao mesmo tempo que enfraquecem sua forma redonda. Foi testemunhar um desses eventos trágicos quando criança que levou um obscuro desenvolvedor de jogos a criar o grande sucesso Graveler Damacy, no qual se joga como Graveler e tenta acumular o máximo de itens possível para que o Rei Deoxys possa transformá-los em estrelas. Esta não é a única aparição do Pokémon Graveler nos videogames, embora talvez seja a mais popular. As tentativas das pessoas de escapar do Graveler rolante levaram a um nível comum em jogos de plataforma onde um grande Graveler rola ladeira abaixo e o jogador deve desviar dos obstáculos enquanto mantém sua velocidade alta para escapar. Capítulo 248. Mudança de ponto de vista. Ei, Ash, posso te perguntar uma coisa? Yellow disse curiosamente enquanto caminhavam pelos prados. O que é? Como é que você tirou Lucario, Alter e Pikachu mesmo sendo contra as regras? Bem, conversei com a equipe e consegui permissão para tirar Lucario e Pikachu com a promessa de que ele não machucaria nenhum Pokémon na Safari Zone. Quanto a Alter, ela se escondeu na minha sombra. Mas não é injusto usar o Lucario e o Alter para capturar Pokémon? Amarelo perguntou inocentemente. Austin suspirou com a visão infantil de Yellow sobre a vida. Bem, há muitas câmeras neste lugar. Como não fomos expulsos, não quebramos nenhuma regra. Austin disse, mas optou por não contar a Yellow que Pokémon do tipo fantasma não podem ser vistos na câmera e quando uma câmera passa sobre eles, geralmente resulta na visão de um presunçoso preto. Nossa, o Alter não ficou feliz quando tentaram tirar uma foto de grupo na rota. Estamos perto, Lucario informou a dupla ao parar. Austin e Yellow espiaram por entre os arbustos quando viram Chansey chorando sentada ao lado de uma árvore. Ela está triste, sussurrou Yellow. Vou falar com ela, disse Austin ao sair do ônibus. A presença de Austin fez Chansey olhar para cima. Austin pegou uma isca de Pokémon e perguntou, posso falar com você? Chansey. A Chansey pareceu nervosa por um momento, depois pegou outro pedaço de isca Pokémon da mão de Austin e mastigou. Olha, Austin olhou para os pés de Chansey. Não se preocupe, não vou te pegar se você não quiser, mas eu quero pegar uma Chansey. Chansey. Ela não parecia com medo. Posso me sentar? Chansey assentiu enquanto comia outra isca de Pokémon. Austin sentou-se e disse, algumas semanas atrás, perdi uma querida amiga minha, mas se pudéssemos ter feito o tratamento, talvez ela tivesse sobrevivido. Chansey, eu sei que está em sua casa, mas você gostaria de se juntar a mim? Eu sei que é um pedido muito irracional da minha parte, mas preciso de alguém como você. Alguém que possa me garantir que eu e minha família poderíamos receber o tratamento que pode salvar nossas vidas. Você seria esse alguém? Austin perguntou enquanto colocava uma Pokébola entre ele e Chansey. Chansey. Chansey começou a chorar antes de abraçar Austin. Uau! Austin riu ao ser levantado por Chansey enquanto era abraçado. Chansey cambaleou de um lado para o outro de felicidade antes de colocar Austin no chão. Chansey tentou exibir seu sorriso característico, mas não conseguiu, pois tocou apressadamente a Pokébola dos arbustos. Algumas trepadeiras dispararam atacando Chansey. Todos se voltaram para a dupla de Tangela que olhava furiosamente em volta. Tangala Tang. Lucario. Eles estão dizendo, como você ousa a pervertida Chansey fazer isso com meu filho? As palavras de Lucario fizeram com que todos olhassem para Chansey que se levantou. Chansey. Lucario, o que Chansey disse? Austin perguntou. Eu sou seu tradutor? Lucario disse com aborrecimento visível em seu rosto. Lucario, tudo bem, você não precisa levantar a voz. A curandeira está se desculpando dizendo que só queria curar o filho. Os dois Tangela nem sequer consideraram as palavras de Chansey enquanto atiravam chicotes poderosos em Chansey. Alter, garra sombria. As duas videiras Tangela foram cortadas por crescentes de energia fantasmagórica. Austin se colocou entre Chansey e os Tangelas.
Senhor e senhorita Tangela, peço desculpas pelo que Chansey fez, tenho certeza de que ela não teve a intenção de causar nenhum dano, Austin disse com uma reverência chocando Chansey. Tangala ela. O pedido de desculpas de Austin pouco fez para apaziguar a mãe e o pai. Austin pegou uma poção de cura e borrifou nas feridas de Chansey com os chicotes elétricos. Sob o olhar de todos, as feridas de Chansey sararam. Austin então jogou a poção de cura para os dois Tangela. Use-o para curar seu filho. Austin gritou fazendo com que o macho Tangela se aproximasse, mas a fêmea o deteve. Tangela. A fêmea tomou a poção de cura enquanto dizia algo ao marido que fez com que o macho seguisse. Austin virou-se para Lucario cujas narinas dilataram-se. Ela disse que o filho deles é mais importante do que nos dar uma lição, disse Lucario enquanto revirava os olhos, mas sua atitude imediatamente se transformou em alegria quando Austin jogou uma barra de chocolate nele. Austin virou-se para Chansey. Então quer se juntar ao meu time? Chansey não respondeu enquanto se concentrava em um pequeno hematoma que Austin tinha no pulso quando tentou capturar o líder, Taurus. Austin sorriu ao ver Chansey curando, mas seu sorriso desapareceu rapidamente quando viu a expressão no rosto de Chansey. Parecia um cruzamento entre uma expressão absolutamente perversiva misturada com êxtase e um sorriso de pura maldade. Austin não mentiria quando dissesse que aquele momento o assustava. Chansey viu o medo nos olhos de Austin enquanto as lágrimas brotavam antes que ela rapidamente se afastasse. Austin ficou chocado demais para dizer qualquer coisa quando se virou para Yellow. Yellow, quais foram as emoções de Chansey quando ela tentou me curar? Senti que ela estava triste, mas feliz. Ash. Sim. Acho que Chansey não consegue controlar suas expressões, por isso ela assustou aquela bebê Tangela quando ela estava apenas tentando ajudar. Sim, eu também acho. Vamos encontrar nosso amigo Rosa. Sentada à beira de um lago, Chansey olhou para seu reflexo. Por que eu não poderia ser como todo mundo? Por que não posso simplesmente ser normal? Pensamentos encheram a cabeça de Chansey quando ela encontrou o primeiro humano que ela queria como treinador. Ele não queria que eu fosse exibido como um prêmio, mas queria que ela fizesse parte de uma família. Família, hein? Eu mereço uma coisa dessas? No final das contas, sou apenas uma aberração. Com esse pensamento, Chansey fechou os olhos. Sabe, para uma Chansey, você com certeza corre rápido. Uma voz gritou fazendo Chansey virar para o lado onde viu Austin apontando uma pedra na água. Austin jogou a pedra para frente enquanto ela saltava alguns metros na superfície. Bem, a oferta ainda é válida. Quer se juntar ao meu time? Chansey. Chansey se virou e olhou para seu reflexo. Você sabe que todo mundo tem algum tipo de problema do qual se envergonha. Pikachu tem um problema com ketchup. Pikachu jogou a pedra em direção ao rio tentando fazê-lo pular, mas não conseguiu ao ouvir seu nome. Eu tenho um problema com altura. Todo mundo tem um problema na vida, mas isso não significa que você não possa superá-lo. Que tal isso? Chansey, se você se juntar à minha equipe, prometo que vou ajudá-lo a superar seu problema. As palavras de Austin fizeram Chansey chorar. Chansey se levantou e abraçou Austin, que ele retribuiu. Depois de um longo abraço, Chansey soltou Austin enquanto ficava a poucos metros dele. Shazzy. Austin sorriu para o Pokémon rosa antes de jogar a Safari Ball para frente. Chansey desapareceu na Pokébola que começou a balançar para frente e para trás. Com o som Bing ecoando pela área, Chansey se juntou à equipe de Austin como a curandeira que não consegue controlar suas expressões. Parágrafo MAC. É pouco conhecido que assim como Porygon e Meltwo, Golem é um Pokémon artificial. Os fracos, especialmente os fracos e incomuns, sempre precisaram de proteção dos fortes, e para uma comunidade religiosa no monte Corona que orava a um deus Probopas, o perigo era muito real. Seu deus, em quem eles tinham fé absoluta, não conseguiu protegê-los, mas eles não renunciariam nem mesmo ao custo de suas vidas. Se ao menos eles pudessem comandar Pokémon mais fortes. Eles se defenderam com o que estava disponível na área, mas sua imaginação foi dominada pela história dos Regis. 3 máquinas antigas e poderosas criadas por outro sacerdócio em outra época, Pokémons artificiais que eventualmente foram adorados como deuses. O segredo deles foi perdido, mas talvez se algo semelhante pudesse ser feito com Graveler, eles pudessem encontrar uma maneira de revidar, e algo poderia ser feito. Através do uso de grandes máquinas tradicionalmente usadas para negociar Pokémon e de muita experimentação, foi encontrado o método para transformar as rochas irregulares de Graveler em uma série imensamente durável de pedras hexagonais interligadas, e seu formato de corpo tornou-se aquele que poderia caber em um canhão. 2 braços foram perdidos, mas os outros 2 ganharam força. O novo Pokémon foi nomeado Golem, em homenagem à frase Golems lendários, um termo antigo para Regis. A comunidade que inventou o Golem exterminou-se num suicídio em massa após uma última tentativa desesperada. Seus segredos foram espalhados por todo o Império Ocupante e a partir daí, por meio de espionagem e máquinas capturadas em todo o mundo Pokémon. Nestes tempos, a capacidade de evoluir Graveler para Golem é um recurso padrão para máquinas de negociação, e suas raízes foram praticamente esquecidas. Capítulo 249. Austin e os outros estavam voltando quando viram um campo aberto onde um grande Pokémon parecido com um hipopótamo, com pele cinza azulada e costas cinza escuras e focinho com vários buracos pequenos e grandes. Tinha olhos vermelhos, um focinho grande e arredondado e uma boca enorme que tinha mais de 2 metros de largura quando aberta. Hippowdon estava lutando contra um Pokémon crocodiliano que tinha um corpo grosso de cor marrom, costas pretas e barriga branca. Ele tinha 5 pontas triangulares nas costas, 4 no meio das costas e uma grande no início da cauda. Hippowdon. Crocodile.
Ambos os Pokémons lutaram entre si pelo domínio, enquanto Austin e os outros puderam ver um dos membros da equipe ao lado de um cientista os observando. Parece que temos que seguir por outro caminho, sussurrou Amarelo com todos concordando enquanto começavam a caminhar por outro caminho. O sol brilhava intensamente enquanto Austin e os outros passeavam ao longo do pequeno lago com Pikachu e Chuchu mergulhando suas patinhas na água cintilante que ondulava sob a luz. A grama era de um verde exuberante e as árvores estavam começando a ficar douradas, as folhas farfalhando com a brisa suave. Havia uma pequena mancha que parecia abrigar um brilho estranho. Foi fora do comum. O que você acha que é isso? Yellow perguntou enquanto ia ver mais de perto. As pequenas ondulações no lago continuaram por mais alguns segundos até que pararam de repente. O grupo lançou um olhar curioso para o lago por mais alguns momentos. Eles pensaram que nada iria acontecer até que uma figura colocou a cabeça para fora da água. Era azul claro com barriga branca. Parecia uma longa cobra com orelhas em forma de barbatana e focinho circular. Era um Dratini e olhava diretamente para o grupo. É isso que eu penso que é? Austin engasgou, não esperando encontrar acidentalmente Dratini enquanto Yellow pegava sua Pokédex. Dratini, o Pokémon dragão. Este Pokémon é cheio de energia vital. Ele muda continuamente de pele para crescer gradualmente, disse a Pokédex. Quando o grupo olhou mais de perto o Pokémon dragão, ele não parecia tímido. Na verdade, se o Pokémon pudesse ser considerado ruim, é exatamente assim que eles classificariam este Dratini, a julgar pela sua expressão. Este pequenino parece um pouco áspero comparado com os que vi, disse Lucario. Acho que posso atraí-lo para mais perto com alguma isca, afirmou Yellow enquanto tirava uma que lhe foi dada pela equipe da Safari Zone. Ela então o estendeu na mão e perguntou, você gostaria de um pouco de comida, Dratini? O Dratini farejou rapidamente antes de começar a nadar mais perto da costa, ainda sem diminuir sua disposição hostil. Para grande surpresa do grupo, outro Dratini também colocou a cabeça para fora da água. Ao contrário daquele que nadava em direção a Amarelo, este Dratini tinha um olhar muito nervoso e assustado. Você gostaria de uma isca também? Austin perguntou curiosamente ao recém-chegado Dratini enquanto ele se perguntava se um Dragonair morava na Safari Zone como no anime. Se fosse esse o caso, então ele tentaria pegá-lo. Ao ouvir a voz de Austin, o outro Dratini imediatamente pareceu alarmado e nadou vários metros para trás com expressões assustadas no rosto. O Dratini que saiu primeiro viu o que aconteceu e olhou para o outro Dratini antes de continuar a nadar até Austin. Assim que saiu da água, ele deslizou um pouco mais perto de Austin e ficou olhando um pouco para a comida em sua mão. Vá em frente. Tome um pouco, Austin encorajou convidativamente, apesar do olhar zangado de Dratini. Dratini olhou para a isca por um momento antes de bater com força na mão de Austin com sua longa cauda. Ai! Ash gritou enquanto jogava a comida a uma curta distância. O Dratini perseguiu a comida e começou a mastigá-la avidamente e deu um sorriso arrogante para Austin, que estava massageando sua mão dolorida. Pica! As bochechas de Pikachu brilharam de raiva. Ei, isso é maldade, disse Yellow. Isso foi desnecessário. O Dratini lançou um olhar indiferente para Amarelo antes de continuar a refeição. O grupo então deu uma olhada no Dratini que ainda estava na água. Mal tinha a cabeça para fora da água e observava o grupo com uma expressão de medo. Estava agindo como o grupo esperaria de um Dratini. Dizem que eles são muito cautelosos com os humanos. O grupo achou que estava tendo uma sorte incrível ao ver dois selvagens no mesmo dia. Eles imaginaram que este lago em particular devia ter algumas águas vivas. Talvez eu consiga tirar este da água também, Austin imaginou enquanto tirava mais isca de sua mochila para convencê-lo. Ele então deu um sorriso caloroso. Venha buscar comida, Dratini. O time do Dratini colocou a cabeça um pouco mais alto para fora da água e lançou um olhar cauteloso para o grupo. Então, muito lentamente, começou a seguir para Austin. É isso. Vamos, Austin disse gentilmente enquanto se aproximava um pouco mais. É tão fofo, comentou Yellow enquanto o observava aparecer. O Dratini deslizou para a costa e lentamente foi até a mão de Austin. Ele cheirou a comida e lançou um olhar interrogativo para Austin, como se perguntasse se estava tudo bem em tomá-la. Vá em frente. Eu prometo que não vou te machucar, Austin sorriu. Pica pica, Pikachu encorajou. Dratini então se inclinou para começar a comer a comida, mas de repente foi derrubado pelo outro Dratini. Foi derrubado a vários metros de distância antes de se levantar com os olhos lacrimejantes. Quase parecia prestes a chorar. Ei, por que você fez isso? Yellow perguntou ao agressivo Dratini. O Dratini não disse nada antes de dar um tapa na mão de Austin mais uma vez e roubar a comida. Pica pica Pikachu. O roedor amarelo gritou para o Dratini. O Dratini lançou um olhar zangado para Pikachu antes de derrubá-lo no chão. Pikachu se levantou e estava se preparando para lançar um Thunderbolt, mas Lucario o impediu cortando-o na cabeça. Você esqueceu, rato, batalhas não são permitidas neste lugar ou você pode causar muitos problemas para todos. Lucario avisou, mas sorriu de satisfação ao ver Pikachu perceber como havia sido chamado por Lucario. Pica pi. Pikachu olhou feio para Lucario por chamá-lo de rato. Yellow franziu a testa quando viu Dratini sorrindo em triunfo antes de comer a comida que acabará de arrancar das mãos de Austin. Isso simplesmente fede. Não tem nem vergonha de si mesmo. É o completo oposto de como eu esperaria que um Dratini agisse. Achei que eles deveriam ser Pokémon gentis, disse Yellow. Austin olhou para o mesquinho Dratini antes de ir até o outro Dratini. Ao ver Austin vindo em sua direção, seus olhos se arregalaram e ele disparou para trás de uma pedra. O ladino Dratini teve um brilho sombrio nos olhos e perseguiu o time do Dratini atrás da rocha e ficou sobre ela de forma dominadora. O outro Dratini se encolheu de medo ao ser assomado pelo outro. Para surpresa de todos, uma Safari Ball voou aparentemente do nada e atingiu o ladino Dratini bem no centro. O Pokémon ficou surpreso por apenas uma fração de segundo
antes de ser sugado para dentro da Safari Ball. Ele então começou a tremer algumas vezes antes de apitar para mostrar que havia sido capturado. O grupo se virou para ver a outra pessoa que acabará de capturar o bandido Dratini e descobriu que não era outro senão Paul. Paul não disse nada em resposta enquanto caminhava até o Safari Ball contendo o ladino Dratini e o pegava, mas não antes de dar um olhar de desdém para o encolhido Dratini que ainda estava no chão. Paul então pegou sua Pokédex e passou sobre a Safari Ball para verificar as estatísticas de Dratini. Ele parecia estar pensando profundamente enquanto olhava para o Safari Ball. Todos continuaram a assistir com a testa franzida enquanto Paul examinava o Safari Ball com uma expressão ilegível. Depois de cerca de 10 segundos, ele finalmente guardou e acenou com a cabeça. Tudo bem. Este parece ter boas estatísticas, ele decidiu. Paul fez uma pausa ao ver Lucario ao lado de Austin. Paul deu um sorriso áspero antes de se virar. Bem, parece que sua sorte mudou. Mas talvez não tanto, porque você não pega aquele Pokémon patético, conseguiu o que queria, então vou embora daqui, ele murmurou enquanto se afastava. Pica Pikachu, Pikachu disse com raiva, mas Austin permaneceu imperturbável. Depois de toda a merda que aconteceu com ele, seria um milagre para ele ficar emocionado com alguma provocação. Deixe isso, ele não vale a pena, disse Austin antes de voltar para o Dratini restante. O Pokémon Dragão ainda tinha uma expressão de medo no rosto enquanto tremia diante de Austin. Seus grandes olhos negros mostram muita timidez, mas também uma estranha gentileza. Austin acreditava que este Dratini não tinha um único osso mau em seu corpo. Ele se ajoelhou para ficar mais ao nível dos olhos do Dratini e sorriu para ele. Não dê ouvidos ao que Paul disse, Dratini. Você não é nada patético. Não há vergonha em se recusar a atacar algo sem motivo. Você é o melhor Dratini. Lembre-se disso. Dratini fez um leve barulho enquanto olhava para Austin com curiosidade. Ei, Yellow, você tem alguma isca extra? Aquele outro Dratini pegou toda a minha, Austin disse a ela. Claro, Yellow sorriu enquanto enfiava a mão na mochila e a levava para Austin. Obrigado, Austin respondeu enquanto mordia a isca. Ele então o estendeu na frente do Dratini e deu um sorriso convidativo. Vá em frente. Sirva-se. O Dratini lançou um olhar extremamente cauteloso para a isca. Parecia que estava tentando decidir se era seguro fazê-lo desta vez. Austin não poderia exatamente culpar, já que foi roubado ou atacado nas vezes anteriores. Eu prometo que não vou machucar você. Nada de ruim vai acontecer desta vez, Austin assegurou. Parágrafo MAC. Ponyta é um Pokémon que já foi encontrado em planícies abertas e pastagens selvagens, mas que declinou na natureza, pelo menos em Kanto. À medida que essas terras foram conquistadas na marcha da civilização, eles acabaram sendo, após gerações de declínio, caçados até a extinção como forma de negar suas montarias aos invasores nômades. Eles são, no entanto, Pokémons comumente domesticados, assim como Gravlit, Miltank ou Pikachu, e uma população selvagem de Ponyta sobrevive no estranho habitat da mansão Pokémon. Tradicionalmente herbívoros, pensava-se que sobreviviam de várias formas de vida vegetal que cresciam nas paredes e janelas, mas isso é insuficiente para sustentar a população dentro da mansão. Atualmente acredita-se que sejam uma raça carnívora que subsiste de ratata, que pisoteiam até a morte com seus cascos de diamante e cozinham com suas chamas. Além disso, esses Ponyta, como demonstra sua dispersão pela mansão, são capazes de atravessar portas e subir escadas, e não parecem possuir o instinto do medo. Muitos opinaram que foi uma sorte para todos nós que os cientistas da mansão Pokémon desapareceram perseguindo Meu. Se eles tivessem ficado com Ponyta, o mundo agora se depararia com uma cavalaria nas mãos da equipe Rocket que poderia atravessar qualquer barricada e escalar qualquer forte. Se a experimentação tivesse continuado, o mundo se depararia agora com uma raça muito mais aterrorizante do que o bárbaro Ponyta de antigamente. Capítulo 250. Dratini respirou fundo antes de rastejar lentamente um pouco mais perto da mão estendida de Austin. Ele olhou para a isca. Cheirava bem e provavelmente tinha um gosto bom também. Em seguida, lentamente colocou a cabeça para fora antes de dar uma pequena mordida. Ele mastigou o pedaço antes de engolir e ficou com uma expressão feliz no rosto. Em seguida, deu um grito alegre antes de terminar. Aí está, Austin disse enquanto esfregava sua cabeça. Ao ver o que Austin estava prestes a fazer, o Dratini mais uma vez ficou com uma expressão de medo e se afastou vários metros. Ainda não parecia confiar totalmente em Austin. Você parece ser um Pokémon muito cauteloso, Austin disse com um sorriso. O Dratini olhou para o chão. Não poderia evitar. Sempre foi tímido assim. O outro Dratini era um dos únicos Dratini no lago com ele e sempre foi um valentão. Foi então que Yellow decidiu falar enquanto se ajoelhava como Austin diante dela. Certamente não há vergonha em ser um pouco tímido, mas se você deixar isso te controlar, estará perdendo muitas oportunidades. Foi então que Yellow percebeu o que ela disse e deu uma rápida olhada em Austin. Ela estava dando conselhos sobre ser tímida em relação às coisas e nunca conseguia reunir coragem para dizer a Austin o que sentia por ele. Talvez ela devesse começar a ouvir seus conselhos, mas agora não era o momento. Ela só tinha que esperar o momento certo. Porque ela não fez isso quando eles tiveram um encontro na rota. Isso mesmo, Austin concordou, sendo o único que não pareceu notar a repentina expressão envergonhada de Yellow. Eu acredito que você é muito mais durão do que você imagina. Aposto que se fosse para proteger algo, ou alguém de quem você gosta, você faria qualquer coisa. Yellow disse enquanto Austin continuava com uma citação que ficou com ele por anos. Quando as pessoas estão protegendo algo verdadeiramente precioso para elas, elas realmente podem se tornar tão fortes quanto precisam ser. Austin se virou para Lucario, que ficou ali em estado de choque antes de cutucar Yellow para frente. Ash, o que devo fazer? Amarelo sussurrou para Austin. Então, suspiro. Austin sussurrou algo no ouvido de Yellow. Só saiba que nunca vou forçá-lo, mas acredito que posso ajudá-lo se você me der a chance, repetiu Yellow enquanto estendia a mão em um gesto de amizade ao Dratini.
Você vai me deixar? Yellow olhou para Austin, que tirou um livro de couro de sua mochila. O Dratini mais uma vez olhou para a mão de Amarelo enquanto pensava na decisão. Este humano parecia bastante sincero com o que ela estava dizendo. Os outros humanos com quem ela estava também não pareciam pessoas más. O olhar dela era suficiente para dizer isso. Mas se fossem uma jornada com ela, isso significaria que teria que lutar? Sentindo o pensamento superficial de Dratini, Yellow falou mais uma vez. Não se preocupe. Eu nunca vou fazer você lutar se você não quiser. Eu só quero te mostrar o mundo inteiro. Há mais do que aquele pequeno lago em que você viveu até agora. O Dratini ainda contemplava a oferta de Amarelo. Ela tinha razão. Durante toda a sua vida viveu isolado, sem contato com nenhum ser humano. Principalmente porque os humanos quase nunca estavam nesta área, mas não se podia atribuir a culpa apenas a isso. Era apenas um Pokémon assustado por natureza, mas estava disposto a mudar. Lembrou-se de como os outros Dratini passaram por cima dele e não fez absolutamente nada para revidar. Talvez devesse dar a este humano uma chance de ajudá-lo a superar sua fraqueza. Finalmente Dratini acenou com a cabeça e rastejou até Yellow antes de aninhar a cabeça em seu braço. Isso é tão adorável, comentou Yellow com um sorriso. Amarelo tirou uma Safari Ball. Obrigado, Dratini. Suponho que vou te perguntar oficialmente agora. Você virá comigo e com meus amigos em nossa jornada? O Dratini respondeu à pergunta de Yellow pressionando o nariz no botão Safari Ball e entrando. A bola fez um barulho e Dratini se tornou oficialmente o Pokémon de Yellow. Yellow se virou para Austin, mas o que ela viu fez com que seu rosto se iluminasse como um tomate. Parado diante de Yellow estava Austin, que estava se despindo. Kiaaya, Planalto da Liga Pokémon, o gabinete do campeão. Lance Wataru recostou-se enquanto ignorava os arquivos que diziam respeito à equipe Rocket, com uma carranca no rosto enquanto a TV exibia as notícias. O campeão tinha um mau pressentimento sobre tudo isso, uma pilha de papelada deixada sem vigilância em sua mesa. Mesmo com tudo isso, o que chamou a atenção de Lance foi o relato de Ash Ketchum, filho de Red, desaparecendo como um fantasma depois da SS Annie Incident, assim como seu pai. O reaparecimento de Ash Ketchum em Fuchsia City chamou a atenção dele. Por que cidade fúcsia? Qual era o objetivo dele lá? Ele estava voltando para o desafio da academia? O que ele estava fazendo no mês entre o incidente de SS Annie e seu reaparecimento? Lance tinha muitas perguntas, mas nenhuma resposta e como Brock e Mish não tinham contato com Ash, sua única maneira de obter algumas respostas havia desaparecido. Ao ouvir seus transceptor disparar, Lance atendeu para mostrar Blue Oak nele. Azul, já faz um tempo. Como vai o ginásio Viridian? Ele perguntou ao jovem com algum respeito nos olhos. Não muito, estou tentando encontrar algumas pistas sobre a equipe Rocket, mas todas continuam falhando. Como se alguém soubesse que eu estava vindo. As palavras de Blue fizeram com que Lance estreitasse os olhos. Quem você acha que é? Lance Wataru disse ao entender as palavras de Blue Oak. Alguém da liga era um traidor que trabalhava para a equipe Rocket. Parágrafo MAC. É comumente acreditado que onde quer que um Rapidas passe, a própria terra logo explodirá em chamas. As gramíneas da estepe da Eurásia costumavam pegar fogo ao longo de toda a fronteira com a civilização sempre que o Ponita de um Khan evoluía, o que as várias tribos usariam como um sinal para lançar um grande ataque ou mesmo uma invasão. Em regiões mais florestadas, causaram incêndios florestais. Em áreas civilizadas, não são apenas banidos da maioria das áreas civilizadas devido à sua associação com as hordas bárbaras ou com a velha aristocracia. Muitos morreram de fome antes de morrerem, quando as colheitas foram queimadas porque o desonesto Rapidas correu pelas terras agrícolas. É uma sorte para todos nós que Rapidas seja uma fera orgulhosa, domesticada apenas pelos cavaleiros mais habilidosos. Aqueles que eles julgam indignos queimam até ficarem crocantes quando o infeliz aspirante a cavaleiro tenta montá-los. É ainda mais sorte que o Rapidas possa ser facilmente detido por terremotos ou bombas hidráulicas, desde que haja tempo para estabelecer uma defesa antes que eles passem. Poucos Pokémons podem atacar com velocidade suficiente para acertar um Rapidas que está escapando. Na escatologia Pokémon disse que a guerra, a fome, a morte e a peste montam em Rapidas. Desses 4, apenas a peste parece inapta. Rapidas não aprende que nenhum ataque do tipo veneno seja mais poderoso do que o veneno, e muitos teólogos opinaram que faria mais sentido fazê-lo montar um Muk. Alguns afirmaram que a morte deveria montar um tipo fantasma, e alguns dizem que sim, não um Pokémon fantasma, mas um espectro negro e fantasmagórico de um Rapidas. Quanto à guerra e à fome, nenhuma montaria poderia ser mais adequada. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.